Seja muito bem-vindo à 29ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Tiago Campos e hoje vamos falar sobre reserva de emergência, um item fundamental para aquele que busca a sua liberdade financeira. Afinal, todos nós estamos suscetíveis a problemas ao longo da vida. Quando esse problema chegar, não é isso que vai prejudicar você a alcançar a sua liberdade financeira. Vamos à aula. O que temos para hoje, então? Vamos falar sobre a lei de Murphy, é importante para a reserva de emergência. Você vai ver o que de fato é esse conceito, qual o tamanho necessário da sua reserva de emergência e onde que você deve investir para constituir a sua reserva de emergência, tá? Bom, o que é a lei de Murphy, né? Eu tenho certeza que você conhece ela por essa parte aqui, ó. Se algo pode dar errado, dará. Se tem alguma chance de alguma coisa dar errado, isso vai acontecer. Tá? O que talvez você não saiba, eu trouxe aqui a título de curiosidade, é que esse jargão ele foi criado lá em 1960 por um engenheiro da NASA durante um período de testes ali, aquela corrida espacial. Do ponto de vista matemático, por menor que fosse a probabilidade de algum problema acontecer, em algum momento ele sempre acontecia. E aí, com a pitada de pessimismo, mas também uma grande dose de realismo, essa frase acabou perpetuando aí até os dias de hoje, né? Por que eu comecei a aula falando disso? Todos nós teremos emergências ao longo da vida. Eu vou relacionar uma série aqui, já aconteceram muitas delas comigo, pode ser que a maioria já tenha acontecido com você também, e se não aconteceu, eu sinto em te dizer, vai acontecer. A vida é muito longa, tem muito tempo para acontecer alguma coisa de errado. Então, a gente precisa se preparar para isso. É lidar com isso de uma forma sensata, saber que imprevistos, problemas acontecem e se preparar para lidar com eles da melhor forma possível. Em todos os aspectos da vida. E, claro, nas finanças isso não poderia ser diferente. Se estamos falando aqui a todo momento de alcançar a liberdade financeira, não pode ser um probleminha daqui ou dali que vai fazer com que a gente gaste dinheiro para consertá-lo, que vai impactar a nossa liberdade financeira, né? Vamos lá. Quem nunca aí bateu um carro e se viu da noite para o dia tendo que desembolsar a quantidade de dinheiro, menor ou maior monta, mas para pagar uma franquia do seguro ou para pagar o conserto, de fato, se você não tiver o seguro, acontece com todo mundo que tem carro. Mais cedo ou mais tarde, acontece com todos. Não estou jogando praga em você não, tá? É só a realidade mesmo. Eu já bati o carro também, acontece. Manutenção em imóvel, natural. Tem um problema hidráulico daqui, tem um problema na rede elétrica dali, um móvel quebra, uma parede infiltra durante a chuva. Acontece, a gente deve se preparar para ter esse tipo de despesa também. Multas. Quem nunca se distraiu e deixou de pagar uma conta no prazo correto e no mês seguinte ela veio com a multa, nunca distraiu no trânsito e tomou a multa? Infelizmente também acontece, embora isso a gente deve se policiar ao máximo para que não aconteça, né? Ninguém aqui gosta de pagar juros, mas em algum momento acontece, a gente distrai. Desemprego, uma situação também muito triste, muito severa, já aconteceu comigo também. Não temos controle sobre isso. Um belo dia a gente pode chegar para trabalhar e receber um grande tapa nas costas, um obrigado por tudo, grandes abraços, e não ter mais a nossa fonte de sustento no dia seguinte. Pode acontecer com todo mundo. Devemos estar preparados para isso. Um adoecimento, da mesma forma. Adoecimento do pet. Fiz questão de colocar isso aqui, porque em tempos modernos de pais de pet, não foi nenhum, nem dois, nem três casos de pessoas que eu conheço que o cachorrinho, o gatinho adoeceu. Claro, a pessoa teve que levar ao veterinário, teve que comprar medicamento. Isso tudo tem custo, gente. Se a pessoa não tiver uma reserva de emergência, quando o cachorrinho e o gatinho adoecer, vai desestabilizar as finanças daquela pessoa ou daquela família. Tem que pensar até na gripe do cãozinho, tem sim. O celular pode quebrar, enfim. Eu poderia ficar aqui as próximas 2 horas listando problemas que nos cercam todos os dias. Mas o que eu quis exemplificar para vocês com isso? A reserva de emergência
É o primeiro produto que todo mundo que está construindo seu portfólio de investimentos deve ter. Porque naquele mês que algum desses problemas acontecer, você não vai se ver na correria, naquela necessidade urgente de pegar um dinheiro emprestado, ter que ir lá no banco, pegar aquele dinheiro para pagar juros. Você vai tirar o dinheiro da sua reserva de emergência para poder lidar com qualquer uma dessas situações e seguir a sua vida normalmente, tá? Sem impactar a sua carteira principal. Na pandemia, tinha até mais uma aqui, ó. Pandemia, né? Raríssimo, mas acontece. Aconteceu agora em 2020, né? Estamos completando 5 anos dela, inclusive. Então, o conceito de reserva de emergência nada mais é do que isso. Ter uma reserva em dinheiro, em um investimento de altíssima liquidez e altíssima segurança, para que quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você não precise prejudicar os seus investimentos e, acima de tudo, não precise pegar dinheiro emprestado, seja no banco, seja com um amigo, seja com um pai, seja com um filho, para poder lidar com isso. Importantíssimo dizer, né? Se tem placa, tem história. Se tem figurinha, tem história. Reserva de emergência não é para você pedir uma pizza no dia que te der fome naquela sexta-feira e você já tiver estourado a sua cota no mês, no seu orçamento, para bens não essenciais, para supérfluos, para lazer. Reserva de emergência é para emergência, tá? Pode parecer bobo, mas está aqui é porque tem gente que sacrifica a sua reserva de emergência porque resolveu pedir uma pizza na sexta-feira à noite e já havia zerado o seu orçamento. Qual o tamanho deve ser, então, professor, a minha reserva de emergência? Como é que funciona isso? Como é que eu meço isso? Depende muito, como tudo na vida depende, não é um número cravado. Depende muito do seu momento de vida, do seu estilo de vida, da sua profissão. O que eu quero dizer com isso? A depender, em especial, da sua profissão, que são os 3 pontos que a gente vai elencar aqui, isso vai variar muito. Se você é um concursado, você tem uma previsibilidade muito grande do seu salário, você tem a possibilidade muito reduzida de perder o seu emprego, então sua vida é bem previsível do ponto de vista de finanças. 3 meses é o recomendável para quem é concursado, 3 meses de valor acumulado do seu custo de vida, e aí friso que não é da renda, basta. Então, se você é uma pessoa que tem um custo de vida de aproximadamente R$ 1.000, R$ 3.000 bastaria. É muito pouco provável que você tenha algum imprevisto que 3 vezes o seu custo de vida, em especial porque você tem uma possibilidade muito reduzida de perder a sua fonte de renda, basta. Esses 3 meses vai te dar uma segurança muito legal. Agora, se você é um seletista, né, você é um trabalhador via carteira de trabalho, você tem ainda uma segurança muito boa, né? De regra, as pessoas não perdem o emprego da noite para o dia. A gente consegue sentir quando a gente está perdendo espaço, quando a gente não está se adequando mais àquela vaga, quando a empresa vem passando por um momento difícil e pode ser que venha a cortar custos em breve. A gente tem um feeling para saber, poxa, não está legal, está ficando perigoso. De modo que é necessário ter uma reserva de aproximadamente 6 meses. Já precisa ser uma reserva um pouco maior. Por 2 motivos. A gente tem essa previsibilidade mais por feeling, mas não dá para ter certeza. E, acima de tudo, o tempo para retomar o mercado de trabalho pode ser um pouco longo. Não são poucos os casos de pessoas que perdem o seu emprego e demora mais do que 3 meses para se reinserir no mercado de trabalho. Então, 6 meses seria o recomendável para pessoa que tem a fonte de renda via CLT. Agora, para o profissional liberal, para aquele que é um empreendedor, que tem uma previsibilidade de renda bastante reduzida. A pessoa, além de ter uma oscilação de renda ao longo dos meses, ela está sujeita, a depender do seu nicho, no mês seguinte ter um faturamento muito reduzido, próximo de zero. Pode ser que ela, adoecendo, ela literalmente não receba, porque ela receber depende 100% da sua força de trabalho. Não tem
as leis trabalhistas que a protegem não têm um determinado estatuto que a protege. Então, é uma pessoa que é mais vulnerável do ponto de vista de finanças. É necessário que ela tenha uma reserva de emergência ainda maior, sendo recomendável de 12 meses. Tá? Exatamente para que ela não tenha sufoco, em especial em um caso de adoecimento ou de alguma mudança de mercado que coloque a sua renda muito reduzida. E não tem nada mais desesperador, gente, do que a pessoa se ver de um mês para o outro sem a sua fonte de renda e saber que ela não tem para onde correr, ela precisa reagir rápido. Seja no caso do seletista, seja no caso do empreendedor ou do concursado. Civil sem fonte de renda é muito importante que tenha uma gordura para a pessoa poder repousar em paz e traçar um plano para resolver aquilo com tranquilidade e não cometer erros nem tomar decisões ruins por não ter uma reserva financeira, tá? Para resumir, o concursado 3 meses está ótimo, o seletista 6 meses está legal e para aquela pessoa que é profissional liberal, é empreendedor, 12 meses é o ideal. Isso vai variar também, claro, do estilo de vida, do momento de vida da pessoa. Uma pessoa que é arrimo de família, um pai de família, que tem ali a sua esposa, mais 2 ou 3 filhos dentro de casa, que ele é a única fonte de dinheiro dentro daquele núcleo familiar, ele vai, por mais que ele seja seletista ou concursado, é muito prudente que ele tenha uma reserva mais longa, que ele tenha lá seus 12, eventualmente até 18 meses de reserva. Por outro lado, um concursado de 18 anos, poxa, às vezes não precisa nem de 3 meses. Essa pessoa, se estiver morando com os pais ainda, ela está numa situação muito tranquila. Então, isso vai variar muito, além da profissão que a pessoa desenvolve, do momento de vida que ela está, né? Beleza. Se lembram lá